Você já se perguntou quais são os lugares mais perigosos e assustadores do mundo? Locais onde a natureza é impiedosa, a presença humana é quase impossível, ou onde eventos inexplicáveis fazem até os mais céticos tremerem. Neste vídeo, vamos te levar por uma viagem arrepiante pelos 10 lugares mais mortais e enigmáticos do planeta. Prepare-se para conhecer destinos que mais parecem saídos de um filme de terror, mas são reais. Do deserto mais letal da Terra a cidades fantasmas amaldiçoadas, este é um top 10 que você não vai esquecer. Fique até o final, pois o último lugar vai te deixar sem dormir. 1. Vale da Morte, Califórnia, Estados Unidos. O nome já diz tudo. O Vale da Morte é um dos lugares mais inóspitos e mortais do planeta. Localizado no deserto de Mojave, na Califórnia, esse vale detém o recorde da temperatura mais alta já registrada na Terra, 56,7 °C, em Furnace Creek, no ano de 1913. É um calor tão extremo que pode matar um ser humano em poucas horas por insolação ou desidratação. Mas não é só o calor que faz do Vale da Morte um lugar assustador. A paisagem é surreal, com dunas gigantescas, salinas brilhantes, montanhas coloridas e áreas tão secas que parece não haver vida alguma. Em algumas regiões, há formações rochosas que emitem sons estranhos e até pedras que se movem sozinhas, deixando rastros no solo árido. Esse fenômeno, conhecido como Sailing Stones, foi um mistério por décadas, até descobrirem que finas camadas de gelo e vento faziam as pedras deslizar. Apesar do perigo, turistas visitam o local todos os anos, fascinados pela beleza mortal da região. Mas basta um pequeno erro, como ficar sem água, perder o caminho ou subestimar o calor, para que a visita termine em tragédia. Não são raros os casos de pessoas desaparecidas ou encontradas mortas após tentarem atravessar o deserto sem preparo. Além disso, o Vale da Morte tem histórias de aparições e eventos paranormais, contadas por caçadores de fantasmas e exploradores. Muitos relatam a sensação de estarem sendo observados, ouvirem sussurros no vento ou presenciarem estranhas luzes no céu durante a noite. Será que esse vale guarda mais segredos do que imaginamos? 2. Ilha da Queimada Grande, Brasil. Localizada a cerca de 35 quilômetros do litoral de São Paulo, a Ilha da Queimada Grande é um dos lugares mais perigosos do mundo, e sua fama se deve a um habitante muito específico, a jararaca ilhoa. Esta serpente, uma das mais venenosas do planeta, é endêmica da ilha e existe em densidade assustadora. Estima-se que haja de 1 a 5 cobras por metro quadrado. Por causa disso, a entrada na ilha é terminantemente proibida para o público geral. Somente pesquisadores com autorização especial da Marinha do Brasil podem pisar lá, e mesmo assim, com equipamentos de proteção e suporte médico à disposição. As jararacas ilhoas possuem um veneno extremamente potente, capaz de matar um ser humano em poucas horas, e não tem predadores naturais por lá, o que ajudou na proliferação. A origem dessa concentração letal de serpentes remonta a milhares de anos. Quando o nível do mar subiu e separou a ilha do continente, as cobras ficaram isoladas e evoluíram de forma distinta. Com menos presas disponíveis, o veneno delas se tornou mais poderoso para garantir a sobrevivência. As lendas locais só aumentam o mistério. Há histórias de pescadores que se aproximaram demais da ilha e nunca mais foram vistos. Outros afirmam que luzes estranhas são vistas à noite, como se alguém ou algo ainda habitasse o interior da mata densa. A Ilha da Queimada Grande é o tipo de lugar que desperta a curiosidade, mas cuja visita, se fosse possível, poderia ser a última. 3. Chernobyl, Pripyat, Ucrânia. Em 26 de abril de 1986, o mundo testemunhou o pior acidente nuclear da história. A explosão do reator 4 da usina de Chernobyl, na então União Soviética. A cidade vizinha de Pripyat, construída para abrigar os trabalhadores da usina, teve que ser evacuada em menos de 36 horas, deixando para trás uma paisagem fantasmagórica e radioativa que permanece até hoje. Chernobyl não é apenas um local contaminado. É um verdadeiro monumento ao erro humano e à força invisível da radiação. A zona de exclusão, que abrange um raio de 30 quilômetros ao redor da usina, permanece fechada para a habitação permanente. Mesmo com o tempo e a construção do novo sarcófago de contenção sobre o reator danificado, os níveis de radiação em algumas áreas ainda são perigosamente altos. O cenário da cidade de Pripyat é assustador por si só. Escolas com brinquedos espalhados, hospitais abandonados com equipamentos médicos enferrujados,
Apartamentos cheios de objetos pessoais que contam histórias congeladas no tempo. A natureza, por sua vez, começou a tomar conta das estruturas humanas, criando uma paisagem surreal, como se o apocalipse já tivesse acontecido ali. Apesar do perigo, Chernobyl virou um destino turístico para os mais ousados. Guias especializados levam pequenos grupos pela zona de exclusão, com equipamento de proteção, explicando a história do desastre e monitorando os níveis de radiação. Mas muitos alertam. Há lugares onde permanecer por mais de alguns minutos pode ser extremamente nocivo à saúde. E como se não bastasse, relatos de fenômenos paranormais se multiplicam entre visitantes e exploradores urbanos. Vozes sem origem aparente, sombras que se movem, equipamentos que falham sem explicação. Chernobyl não é só um lugar perigoso, é um lembrete permanente de até onde a arrogância humana pode ir. 4. Lago Natron, Tanzânia. Imagine um lago tão mortal que transforma animais em verdadeiras estátuas de pedra. Isso não é ficção científica. É o Lago Natron, localizado no norte da Tanzânia, próximo à fronteira com o Quênia. Este lago alcalino tem níveis de pH que chegam a 10,5, comparáveis aos da amônia, e temperaturas que podem ultrapassar 60 °C. Combinados, esses fatores fazem dele um dos corpos d'água mais inóspitos do planeta. A composição química do lago é o que o torna tão letal. Ele contém altíssimos níveis de natrão, uma mistura de carbonato de sódio e bicarbonato de sódio, que em contato com seres vivos pode causar queimaduras severas, cegueira e até a morte. Animais que entram acidentalmente no lago acabam mortos e, em alguns casos, parecem petrificados. Seus corpos são preservados por uma crosta de sal e minerais, criando um efeito assustador. O fotógrafo Nick Brandt documentou esse fenômeno em uma série de imagens impactantes de aves e morcegos mortos, parecendo estátuas sombrias. Ele encontrou os corpos e os posicionou em poses naturais, revelando o terror silencioso que esse lugar carrega. A visão de animais petrificados às margens do lago é digna de um filme de horror. Apesar disso, o Lago Natron é um ecossistema único. É um dos poucos locais de reprodução do flamingo menor, que consegue nidificar nas pequenas ilhas de sal formadas pela evaporação. A água quente e alcalina impede predadores de se aproximarem, tornando-se um refúgio improvável para essas aves. O contraste entre a beleza surreal do lago e sua letalidade é hipnotizante. Um verdadeiro lembrete de que a natureza pode ser, ao mesmo tempo, fascinante e impiedosa. 5. Floresta de Aokigahara, Japão. A base do icônico Monte Fuji, no Japão, abriga uma das florestas mais silenciosas e misteriosas do mundo. Aokigahara, também conhecida como Floresta do Suicídio. Este lugar denso, com árvores retorcidas e silêncio quase absoluto, carrega uma atmosfera que mistura melancolia, beleza natural e uma reputação sombria que atravessa fronteiras. Aokigahara ganhou fama internacional por ser o local com o maior número de suicídios no Japão e um dos maiores do mundo. Placas com mensagens de esperança e números de apoio psicológico foram instaladas ao longo das trilhas pela polícia japonesa para tentar conter as tragédias. Mas o que mais chama a atenção é o silêncio quase total da floresta, causado pela densa vegetação que abafa sons, criando uma sensação de isolamento profundo. A floresta também é associada a lendas antigas e crenças sobrenaturais do folclore japonês, como os yurei, espíritos de pessoas que morreram com emoções intensas ou de forma trágica. Muitos visitantes afirmam sentir presenças, ouvir sussurros e até ver figuras fantasmagóricas entre as árvores. Além do lado espiritual, o terreno da floresta é formado por rochas vulcânicas porosas que dificultam o uso de bússolas e aparelhos GPS. Isso faz com que muitos se percam facilmente. Trilhas não sinalizadas, tendas abandonadas, fitas presas às árvores como tentativa de orientação, tudo isso compõe um cenário tão perturbador quanto fascinante. Aokigahara não é apenas um ponto turístico alternativo. É um símbolo poderoso da crise de saúde mental no Japão e, ao mesmo tempo, um local que parece concentrar as emoções mais densas da existência humana. Um lembrete sombrio de que alguns lugares carregam em si mais do que apenas natureza, carregam histórias e dores profundas. 6. Deserto de Danakil, Etiópia. Imagine um lugar onde o chão borbulha, o ar é tóxico e as temperaturas beiram os 50 °C com frequência.
Bem-vindo ao deserto de Danakil, na Etiópia, um dos ambientes mais extremos e inóspitos da Terra. Localizado na chamada Depressão de Danakil, esse cenário quase alienígena parece mais um pedaço de outro planeta do que parte do nosso mundo. O local abriga o vulcão ativo Erta Ali, conhecido como a Porta do Inferno, por conta de seu lago de lava perene, um dos poucos do mundo. O solo do deserto é colorido por sais minerais que criam tons vivos de verde, amarelo, laranja e vermelho, formando piscinas ácidas e formações terrosas que exalam gases tóxicos, como dióxido de enxofre e cloro. É comum sentir dificuldade para respirar e ardência nos olhos ao se aproximar dessas áreas. Apesar das condições brutais, o deserto de Danakil é habitado pelo povo Afar, que sobrevive extraindo sal manualmente em uma rotina exaustiva, como se ainda vivessem em um tempo pré-industrial. Eles cruzam o deserto com caravanas de camelos carregados de sal, resistindo a um calor que derreteria a maioria dos humanos. A paisagem surreal atrai cientistas e aventureiros, muitos deles interessados em estudar formas de vida extremófilas, micro-organismos que sobrevivem em condições impossíveis. Isso torna Danakil um modelo para entender possíveis formas de vida em planetas como Marte ou luas de Júpiter. Mas o perigo é real. Além do calor, da atividade vulcânica e dos gases tóxicos, há relatos de instabilidade política e conflitos tribais na região, tornando a viagem ainda mais arriscada. É um daqueles lugares que fascinam e assustam em igual medida, onde a própria existência parece um desafio constante à morte. 7. Península de Kamchatka. Rússia remota, selvagem e frequentemente esquecida até mesmo pelos próprios russos, a Península de Kamchatka é uma das regiões mais perigosas e inexploradas do mundo. Localizada no extremo oriente da Rússia, entre o Oceano Pacífico e o Mar de Okhotsk, Kamchatka é conhecida por sua geologia instável, sua fauna letal e seu clima imprevisível. O maior destaque da região é o Anel de Fogo do Pacífico. A península abriga cerca de 300 vulcões, dos quais 29 ainda estão ativos. Erupções violentas, tremores constantes e campos geotérmicos fazem parte da paisagem. Um dos lugares mais sinistros é o Vale da Morte de Kamchatka, não confundir com o da Califórnia, onde vapores tóxicos vindos do subsolo já mataram exploradores, animais e até pássaros que sobrevoavam a área. Além disso, Kamchatka é lar de uma das maiores populações de ursos pardos do planeta. E eles não são nada tímidos. Muitos relatos falam de ataques fatais a turistas desavisados ou a caçadores mal equipados. É uma natureza bruta, onde o ser humano é o intruso. O isolamento também contribui para o clima de mistério e perigo. A maior parte da península não tem estradas acessíveis, e os deslocamentos são feitos por helicópteros, veículos off-road ou longas caminhadas em terrenos inóspitos. O frio extremo no inverno, a falta de infraestrutura médica e a possibilidade de se perder em uma imensidão de floresta e montanhas tornam qualquer aventura em Kamchatka uma aposta arriscada. Poucos lugares do mundo combinam tanta beleza selvagem com tantos perigos. Kamchatka é uma cápsula do tempo onde a Terra ainda mostra sua força bruta, e onde a presença humana é sempre colocada à prova. 8. Mina de asbesto. Asbest, Rússia. Imagine uma cidade cujo nome vem diretamente de um material mortal. Assim é Asbest, localizada nos Montes Urais, na Rússia, lar da maior mina de amianto do mundo. O amianto, também conhecido como asbesto, foi amplamente utilizado por décadas na construção civil, mas hoje é banido em muitos países devido aos seus efeitos devastadores à saúde. Ele está diretamente ligado ao câncer de pulmão, mesotelioma e outras doenças respiratórias fatais. A cidade de Asbest gira em torno da gigantesca mina a céu aberto, com mais de 11 quilômetros de circunferência e 1 quilômetro de profundidade. Ela parece uma cicatriz na terra. O mais assustador, porém, não é o tamanho da cratera, mas o fato de que a extração e o manuseio do amianto continuam ali em larga escala. Enquanto o resto do mundo tenta eliminar esse mineral perigoso, a cidade de Asbest prospera com sua exploração, expondo milhares de pessoas diariamente a partículas microscópicas e letais. A poeira branca do amianto cobre construções, roupas e até alimentos. Moradores vivem sob constante risco, muitos deles trabalhando diretamente na mina. Dados de saúde locais são escassos ou mantidos sob controle, mas investigações independentes apontam índices altíssimos de doenças pulmonares, com diagnósticos muitas vezes omitidos oficialmente.
A cidade parece uma distopia soviética que se recusa a morrer, com prédios cinzentos, infraestrutura envelhecida e uma gigantesca estátua de um trabalhador empunhando um pedaço de amianto, como se fosse um troféu. A ironia é sombria. Em tempos onde a ciência alerta sobre os perigos do amianto, Asbestos se torna um lembrete chocante de como interesses econômicos podem se sobrepor à vida humana. É um lugar onde o perigo não se vê a olho nu, mas se respira. 9. Ilha de Poveglia, Itália. Entre Veneza e Lido, no norte da Itália, existe uma pequena ilha cercada de neblina e mistério. Poveglia. À primeira vista, parece apenas uma ruína abandonada. Mas por trás da vegetação que engole edifícios degradados, esconde-se uma das histórias mais sombrias da Europa. Poveglia já foi usada como posto de quarentena durante epidemias de peste bubônica, e mais tarde, como hospital psiquiátrico, 2 destinos que selaram sua fama de maldição. Durante os surtos de peste no século XVII, milhares de pessoas foram levadas à força para a ilha e deixadas para morrer. Fogueiras queimavam corpos dia e noite. Estima-se que até 160 mil pessoas tenham morrido em Poveglia. O solo da ilha, dizem, é composto em parte por cinzas humanas. No século XX, a ilha foi transformada em hospital psiquiátrico, onde há relatos de abusos, experimentos cruéis e mortes inexplicáveis. Uma das lendas mais macabras fala de um médico que enlouqueceu com os gritos dos pacientes e se jogou da torre do hospital. Segundo moradores da região, ele ainda pode ser ouvido vagando pela ilha durante a madrugada. Hoje, Poveglia está fechada ao público. O governo italiano proibiu o acesso sem autorização especial. Quem consegue permissão para entrar, geralmente exploradores urbanos ou equipes de filmagem, relata experiências paranormais. Vozes, gritos, sombras que se movem e uma sensação opressora de desespero. A ilha é tão assustadora que muitos a consideram o lugar mais assombrado da Itália, se não da Europa. Um lembrete sombrio de que a dor e o sofrimento podem marcar o próprio solo, transformando um lugar em um eco eterno do horror humano. 10. Trilha do Monte Huashan, China. Se existe um lugar onde o turismo flerta com a morte, esse lugar é o Monte Huashan, na China. Localizado na província de Shanxi, esse monte sagrado é um dos 5 montes taoístas mais reverenciados do país e também abriga uma das trilhas mais perigosas e vertiginosas do mundo, a famosa Plank Walk in the Sky. Imagine caminhar por tábuas de madeira presas a centenas de metros de altura, com apenas um cinto de segurança preso a correntes cravadas na rocha. A trilha se estreita em certos pontos a menos de 30 cm de largura, com abismos assustadores logo abaixo dos pés. Em dias de neblina ou chuva, o perigo se multiplica, e qualquer descuido pode ser fatal. Apesar do risco, o Monte Huashan atrai milhares de turistas todos os anos, principalmente aqueles em busca de adrenalina ou da experiência espiritual de alcançar os templos taoístas que ficam no topo da montanha. E, de fato, a vista lá de cima é deslumbrante, mas o caminho até lá exige nervos de aço. As autoridades locais reforçaram a segurança com cintos obrigatórios, corrimãos e sistemas de controle, mas ainda assim não há margem para erro. Histórias de quedas fatais e resgates dramáticos circulam pela internet, alimentando a fama mortal da trilha. Além do perigo físico, a atmosfera do lugar é marcada pelo silêncio e pela espiritualidade milenar. Acredita-se que monges e eremitas tenham vivido ali por séculos em busca de iluminação. A combinação de vertigem, medo e respeito espiritual faz da trilha uma experiência única e extremamente assustadora. O Monte Huashan é o tipo de destino que testa os limites humanos, entre o sagrado e o suicida, entre o êxtase e o abismo. E aí, teria coragem de visitar algum desses lugares? O mundo está repleto de destinos tão belos quanto perigosos, onde a linha entre a vida e a morte é tênue, e muitas vezes, invisível. Esses locais mostram que nem sempre precisamos de monstros ou fantasmas para sentir medo. Às vezes, a própria realidade é mais assustadora que qualquer ficção. Se você curtiu essa viagem por alguns dos pontos mais sinistros do planeta, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com aquele amigo que adora um bom suspense. E prepare-se, porque nos próximos episódios vamos explorar ainda mais os cantos mais obscuros da Terra. Ah, e não saia ainda. Nos cards finais,
você vai encontrar outros vídeos igualmente arrepiantes que vão prender sua atenção até o último segundo.